Fala, seus DBA cara de nada. Como é que vocês estão? Safe? Que é o Felipe Alves, DBA. Estamos aqui hoje mais um vídeo sobre Oracle. E hoje nós estaremos falando sobre Reduz. Então, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Aciona o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. Esse fortalecimento de vocês colabora muito com a difusão do conteúdo. Então, a gente vai estar falando sobre Reduz, né? Uma parte importante da arquitetura do Oracle. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como é que a gente gerencia isso, como é que a gente cria, adiciona membro, como é que a gente remove membro e remove grupo. Vou estar mostrando para vocês aí todos os detalhes desse gerenciamento, beleza? Então bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos aqui então para a nossa demonstração, tá? Tenho aqui o script, né, a sequência de comandos que eu vou estar utilizando para esse vídeo, tá? E tenho aqui minhas conexões com a máquina virtual que eu criei para poder fazer essa demonstração, beleza? Então vamos contextualizar vocês para a gente entender onde a gente está, né? E o que a gente vai fazer. Então o vídeo a gente está falando, né, do Oracle Database e gerenciando os Reduz. Pessoal, esse é um vídeo, a intenção do vídeo é ser prático, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui em relação a teoria por trás dos Reduz, né, a arquitetura por trás dos Reduz e tudo mais. A ideia aqui é que você seja prático, né? Preciso criar um grupo de Reduz, beleza. Preciso dropar um grupo de Reduz, beleza. Preciso adicionar um membro, remover um membro, beleza. Esse é o objetivo do vídeo, tá? Prático, ser prático. Beleza. Então, como é que é o ambiente? O ambiente aqui é um Oracle Linux 8, certo? O SGBD é um Oracle 19C, tá? O ambiente o banco é um banco single instance com multi-tenant, tá? CDB e PDB. E aonde que se aplica esse conteúdo que a gente está falando aqui, tá? Vai aplicar em ambientes que é não CDB e que é CDB. Eu vou estar pontuando aqui com vocês as particularidades, tá? Em relação a cada tipo aqui, CDB e não CDB. Beleza? Então, esse é o contexto aqui do nosso vídeo. Aqui eu estou conectado na minha máquina, uma máquina virtual que eu criei aqui para essa demonstração, tá bom? Vocês podem ver, é um ambiente 19, né, como eu já tinha mencionado ali, mais especificamente um 19.3, tá? Enterprise Edition. O que eu vou fazer aqui vale para Enterprise e para Standard, tá? Aqui o banco está open, né? O banco chama-se CDB19C e aqui eu tenho alguns PDBs criados, tá? Tem o PDB Seed, que é o PDB semente para a criação de outros PDBs, e o PDB 1, 2, 3, que eu tinha criado aqui anteriormente, tá bom? Então vamos lá para a nossa demonstração, tá bom? Beleza, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, é consultar a configuração atual, tá? Os grupos de Reduz, e aqui a gente vai estar gerenciando os grupos de Reduz online, né, que é aqueles arquivos físicos mesmo do banco de dados, tá? Então, a gente precisa saber como é que está a configuração atual para você poder, de repente, projetar uma configuração ideal para o seu ambiente, tá? Já adianto aqui, não existe uma configuração ideal de quantidade de Reduz e tamanho, tá, pessoal? Isso vai depender de cada ambiente, isso é particular de cada ambiente, tá? Não existe uma regra, nenhum número mágico. Existe o consumo do seu ambiente e você vai estar adequando em relação a isso. Eu coloquei 3 consultas aqui para a gente conseguir ver essa configuração atual, né? O que é essa configuração atual, pessoal? A quantidade de grupos e os membros que esses grupos possuem, tá? Então, eu tenho aqui duas views, Logfile e Vlog, certo? Elas trazem algumas informações soltas, mas já te dão uma noção, certo? Aqui, ó. Detalhe, pessoal, eu estou executando aqui no CDB, tá? Eu falei da particularidade ali anteriormente, mas deixa eu corrigir aqui, pessoal. Tudo que a gente vai fazer aqui em relação a Redu é no CDB, tá? Não tem, bom, pelo menos até a versão 21, não existe a separação de grupos de Reduz por PDB. Os grupos, eles são do container inteiro e todos os PDBs utilizam esses grupos, tá? Então, tudo que a gente vai estar fazendo aqui é dentro do CDB. Mas meu banco é não CDB, Felipe, o que eu faço? Beleza, você vai executar dentro da sua instância normal mesmo, tá bom? Sem problema nenhum. Então, essas duas visões, ela traz algumas informações. Essa aqui, ela traz o Logfile, né, a localização, e se está online ou não, né, a localização, os membros, né, que compõem os grupos.
mas percebe que a informação é um pouco solta, e aqui eu tenho uma consulta que de fato vai trazer as informações relevantes juntando essas duas views. Tá? Então tá aqui, ó. Eu tenho a quantidade de grupos, né? Grupo 1, 2 e 3, é o ID do grupo mesmo, tá? O status dele nesse momento, é inativo, ativo ou corrente, não vou entrar no mérito, tá? Só vou detalhar aqui quando eu for dropar, mas não vou entrar no mérito desses status, o que eles significam, tá? O membro, ou seja, cada grupo possui um membro apenas, né? A localização desse membro, tá ali, nesse diretório aqui. Tá bom? Pode ser ASM, se for ASM vai estar dentro do disk group. E o size desses caras, tá? 200 MB aqui nesse banco de dados, tá? Por padrão aí depois do 12, se não me engano, acho que no 19 começou a criar com 200, tá? Mas se você já criou no 11, você vai lembrar que o padrão era 50. Mas, enfim, isso não é relevante. Então, uma forma de a gente consultar aqui as informações, beleza? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar um grupo de Redu, tá, pessoal? Então, a gente tem algumas formas de a gente criar, vou estar demonstrando aqui para vocês, tá? A primeira delas é você passar o caminho e o número do grupo, e a segunda delas é você não passar o número do grupo, eu vou estar explicando a diferença. Bom, como é que é o comando, né? Alt database, add log file group, e aí o número do grupo é o próximo número aqui, ó, da sequência, 1, 2, 3, então o próximo é o 4, tá? E aí o caminho do Redu log file. O caminho pode ser esse caminho aqui, tá? Se você estiver criando ali o primeiro membro, esse caminho ou um outro caminho de um disco que você tem aí, tá? E aí uma dica aí em relação ao disco, pessoal, criem os redus no disco mais rápido que vocês possuem, tá bom? Como essa é a parte da arquitetura que é muito utilizada, então vai requerer muito ali leitura e escrita em disco, tá? Então criem esses caras no local mais rápido. Então eu vou estar aqui, ó, vou criar aqui no mesmo caminho, como eu estou o primeiro grupo, né, o primeiro membro desse grupo, vou estar aqui. Vou copiar este baixo, Redu 04. O que eu estou fazendo? Estou adicionando um grupo, o grupo 4, estou indicando o caminho, certo? Estou colocando o nome, tá, pessoal? E atentos ao nome, tá? Tem que ser um nome diferente dos que já existem. Mesmo se for um local diferente, nome diferente, tá? Mesmo se for em locais diferentes, nome diferente, tá bom? E o size, tá bom? E aí que o size eu faço uma observação, perceba. Aqui, padrão 200 MB, né? Eu estou criando aqui um de 500. E se eu quisesse aumentar o size desses grupos aqui, pessoal, eu consigo? Não. Até o momento, não. A Oracle não deixa você editar. Até o momento não implementaram nada disso, tá? Alterar um grupo, o size de um grupo. Tá? O que você tem que fazer? Você tem que criar novos com o size que você deseja e aí sair dropando os outros com o size menor. Tá? Não existe um alter size do grupo. Tá bom? É dessa forma que eu falei para vocês. Cria novos com um tamanho maior e dropa os outros com tamanho menor. Beleza? Então eu vou criar aqui. Antes de executar o comando, vamos entrar na pasta. Essa pasta aqui eu já sei não, né, pessoal? Que é o que está aqui, né? Mas se eu vier aqui, ó, eu tenho ali a configuração dos meus discos, né? Uma máquina virtual simples. Vou entrar aqui na pasta. E se eu vier aqui, ls-tda redu, vocês vão ver que tem ali, ó. Inclusive tem um grupo ali que eu tinha criado antes e ia dar problema, ó. Redu 04. Vou apagar, vocês percebam que não existe o grupo 4 aqui, né? Mas existe o arquivo. Tá? Isso aqui eu estava fazendo o teste, eu vou dar o RM. E eu vou explicar para vocês aqui já por que eu posso fazer isso. Tá? Não vamos passar o cavalo na frente dos bois, mas ó, os 3 grupos. Se eu criar aqui, ó, de 500 MB, é para ele já aparecer aqui. Ó. Tá aqui. O de 500 MB. Ó. Terminou o comando, vamos consultar? Ó lá. E o status dele aparece como unused, por quê? Porque
do switch logs, ele não passou por esse grupo ainda, então ele está aparecendo como não usado ainda. Sempre um novo sempre vai aparecer como não usado, tá? E essa é uma das formas de a gente criar. Outra forma é sem passar o grupo, tá? Qual que é o detalhe aqui, pessoal? O número do grupo, né? Auto database de log file, eu vou estar passando apenas o caminho e o size, tá? O que vocês têm que ficar atento aqui, pessoal? Ao número, tá? Por quê? Porque eu sei que o próximo número é o 5. Então, o nome aqui, coloquem de maneira intuitiva, tá? Aí, qual que é o problema aqui? O problema é barra detalhe, né? Eu tenho que saber qual é o último grupo, né? Porque eu sei que ele vai criar a próxima sequência. Então, se eu vier aqui e executar esse comando, vocês vão ver que ele vai criar o 5, né? Aqui ele já vai aparecer como 5 mesmo. E aí, finalizar, vamos consultar. Perceba, eu não informei qual era o grupo, né? Mas ele sabe qual que é o próximo, 5. Ele cria lá o 5. Beleza, essa é uma das formas de criar. Tá? E aqui eu coloquei, eu não vou fazer, até porque não é o meu caso, mas eu coloquei aqui caso seja ASM. Da mesma forma, qual que é a diferença? Que no caminho, você vai passar só o disk group, né? Como o ASM ele já trabalha com o padrão de nomenclatura do MF, ele mesmo vai criar lá a nomenclatura. Dessa forma, se eu quiser passar o número do grupo, e dessa forma, se eu não quiser passar o número do grupo. Tá? Aqui nesse caso, você não precisa se preocupar com o nome, porque o próprio SM vai se virar com isso. Beleza? Então, aqui é como a gente criar, vou até colocar aqui, né? Criar grupo. Tá? Próxima etapa aqui é como é que a gente cria um membro. Tá? Dentro das regrinhas de boas práticas aí dos Reduz, pessoal, é sempre importante a gente estar multiplexando e multiplexando em discos distintos. Tá? Por quê? Porque se houver problema em um dos membros, o outro continua ativo e a operação do banco continua. Agora, se houver problema em todos os membros, aí pode ser que tenha problema no banco também. Tá? Então, adicionar membro aqui faz parte da técnica de, vou ter que colocar aqui na frente, ó, multiplexar reduz. Tá? Que é o quê? Criar mais um membro para todos os grupos, né, ou para algum grupo específico, e criar esses membros em discos distintos, né? Por exemplo, aqui eu tenho o barro 02, né? Mas se eu tivesse, por exemplo, aqui o barro 03 e fosse um disco, e aí o detalhe, né, pessoal? Discos distintos com uma controladora separada, né? São controladoras totalmente separadas. Então, essa seria a dinâmica. Se eu tivesse um outro disco aqui, eu colocaria esse cara no outro disco. Tá? Essa é uma ótima prática. Tá? Mas se você só multiplexa, já ajuda bastante também. Então, para adicionar um membro, né? Como é que eu comando? Alter database, add log file member. Eu passo o caminho to o grupo. Tá? O número do grupo que eu quero adicionar esse membro. Isso eu preciso informar explicitamente. Tá? Então, vou adicionar aqui nesse último. Vou pegar o caminho inteiro aqui, ó. Vou substituir. E vou colocar como 05B. Geralmente vocês vão ver isso aí, tá? O primeiro grupo, o primeiro membro A, o segundo B, o terceiro C e assim por diante. Qual grupo? Grupo 5. Então eu estou adicionando um membro, que ele está localizado nesse local aqui, ao grupo 5. Então, vamos lá. Vamos adicionar. Vai executar, e aí se eu vier aqui, ó, novamente, vocês vão ver que ele vai aparecer aqui o novo grupo. Aqui, ó. O grupo 5, o primeiro é esse, o segundo é esse cara aqui. Tá? E um detalhe que vocês vão perceber, devem ter percebido aí, que eu não coloco aqui o size, né, pessoal? Por quê, pessoal? O size ele já reconhece do membro ou dos membros que já existem. Tá? Não é possível você adicionar membros com sizes diferentes. Tá? Por isso que você não coloca aqui o size quando você está adicionando um membro, tá? Porque ele já vai pegar o size do grupo, daquele grupo, tá bom? Então, os próximos membros você não põe size, porque ele já sabe que o size aqui é 500 megas, tá bom? Então, vou fazer a consulta aqui novamente, ó. E aí ele mostra, ó, o grupo aqui ele tá como unused. Aí ele mostra inválido ali porque ele também não passou por ele ainda, tá bom? Então, vocês vão ver aqui, né? Aqui eu tenho agora o grupo 5, ó, com 2 membros. Tá, isso aqui é parte da técnica de multiplexar redo. Beleza? E aqui eu coloquei também o comando, caso seja
ASM. Qual que é a diferença? Aqui que você aponta o disk group, certo? Então, não tem problema nenhum, tá? Mesma coisa, só que o disk group. Beleza, pessoal. Então, a gente viu como é que cria, né? Cria um grupo e cria um membro. E como é que a gente dropa, tá bom? E aí, eu dropar tanto o membro quanto o grupo tem uma regrinha, tá, pessoal? Vocês nunca vão dropar um grupo ou um membro que seja no status corrente, igual tá aqui, ou no status active. Vamos forçar uns log switches aqui, ó. Alter system switch log file. Para ele alternar entre os grupos, ó. Ele estava aqui no 3, aí pulou para o 4, para o 5, vai voltar para o 1. Vamos aqui visualizar o status. Beleza, percebo que os status aqui já mudaram, né? Ó, o 4 e o 5 está como ativo, que passou por ele. O corrente é o 1 e eu tenho aqui um status como inativo. Tá? Porque não chegou nele ainda. Então, vocês não podem dropar, tá? Então consultem os status antes, reduz que estão ativos e que o corrente. Tá? Isso vai acarretar em uma perca de dados, tá, pessoal? Então, muito atentos a isso. Você só pode dropar o grupo que está inativo. Inativou, você pode dropar. Ah, como é que eu faço isso? Força os log switches, igual eu acabei de fazer. E se tiver ativo ainda, força um checkpoint do banco inteiro. Alter system checkpoint. Que aí ele vai escrever tudo que está sujo, digamos assim, em disco. E aí ele volta para o status inativo. Olha lá. Inativo. Beleza? Antes estava ativo, agora está inativo. E aí desses caras você pode dropar, tá? Tanto o membro quanto o grupo. Então vamos fazer aqui, ó. Eu coloquei o comandozinho. Vamos dropar o membro aqui que estava, a gente adicionou, né? Do último grupo ali, certo? Como é que eu faço para dropar o membro? Comando simples. Alter database, drop log file member, o caminho. Simplesinho. Tá? Vou fazer isso. Beleza? Dropou. Se eu consultar aqui novamente, vocês vão ver que não tem um membro mais. Mas percebam, é aquele detalhe que eu tinha mostrado lá no início, né? Que deu RM, ó. Percebe que quando você dropa lá no banco, ele não apaga no arquivo físico. Não apaga o arquivo físico, tá? Esquecendo de pagar manualmente, tá bom? Então a gente vai fazer aqui, ó. RM do 05B. Tá lá. Muito cuidado para não apagar o errado, tá, pessoal? Apagar o certo. Então eu vou dropar aqui esse novamente. Eu posso dropar membro por membro, tá? Ou posso dropar o grupo, que é o que eu vou mostrar depois aqui, tá? Eu vou dropar isso aqui também, ó. Opa. Tá lá, reduz 0,5, certo? Vou dropar ele. Se eu dropar todos os membros, consequentemente eu dropo o grupo. Ah, na verdade, detalhe. É bom até ter acontecido isso aqui, ó, para vocês entenderem. Na verdade, eu não posso apagar o último membro, tá? Eu tenho que apagar o grupo a partir daqui desse momento. Então ele fala, você não pode apagar o último membro de um grupo. Se ele só tem um, né? Então você tem que apagar o quê? O grupo inteiro. Que é esse cara aqui, ó. Dropar o grupo. Simples assim. All database, drop log file group, o número do grupo. No nosso caso aqui, o 5. Beleza, agora ele dropou. Tá? Se eu tivesse só executado o comando de drop com os dois membros que tinha, ele ia dropar o grupo inteiro, tá, pessoal? Então aqui, vamos consultar. Tá lá. Sem grupo 5. Aqui novamente, ó, ele não apaga o arquivo. Então eu tenho que vir aqui, ó, RM, reduz 0,5. Tá bom? E aí, muito cuidado para não dropar o errado, tá? Pra não ter problema aí, tá bom, pessoal? E aí sim, você está dropando o grupo. Tá? Vou dropar aqui o grupo 4 também, que eu tinha criado manualmente. Aí você pode fazer, né, o grupo inteiro. Ó, só para a gente entender a dinâmica, deixa eu adicionar um membro. Ó, aqui, ó, 004. To grupo 4. Vou adicionar mais um membro aqui no 4 para vocês verem a execução do comando do drop, ele dropando o grupo inteiro. Então, assim, ele vai adicionar aqui o redo, aqui, finalizou. Se eu vier aqui
mostrar, certo? Tá os dois membros aqui, tá? Ele está como inativo, porque o grupo está como inativo, e ele está inválido porque esse cara é novo, tá? Mas eu posso dropar ele mesmo assim. Então eu vou aqui, executar o comando do drop no grupo inteiro. Executou. Vamos consultar. Tá lá, dropado. Só que ele não apaga o arquivo, né? Como eu já tinha mencionado. Então eu vou fazer o RM, redo 04 e apagar eles todos, certo? Então eu tenho aqui 3 grupos, os 3 arquivos. Então, pessoal, essa forma aqui bem simplesinha, né? Bem por alto, de como na prática gerenciar os grupos de reduz, tá? Isso aqui você pode aplicar nos seus ambientes produtivos, né? Claro que o conceito vai influenciar bastante em como você vai fazer isso aqui, mas não é o objetivo mostrar, né, a teoria, digamos, melhor dizendo, né, a teoria aqui. É só mostrar a prática para vocês de como que a gente faz isso. Beleza? Então a gente fez aí todas as etapas aí do gerenciamento de reduz. Então é isso, pessoal. Vimos aí, né, como é que a gente faz o gerenciamento dos reduz, adiciona grupo, membro, né, remove membro e grupo também. Mostrei para vocês aí todos os detalhes, as etapas de como fazer essas operações. Então, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, me ajuda aí. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, aciona o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. Conto com a colaboração de vocês. Então é isso, beleza? Então, valeu, falou e até mais, pessoal.